Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Caminhos do Bem. Eu sou o Matheus e hoje estarei trazendo para refletirmos sobre a mediunidade. Vamos iniciar nossa reflexão com duas perguntas que são as mais feitas pelas pessoas, né? O que é mediunidade e se todos somos médium? A mediunidade, ela é uma das ferramentas que podem ser utilizada para o nosso crescimento, sendo ela uma faculdade humana que estabelece uma relação entre o homem e o espírito. A mediunidade, ela não é mística, ela não é sagrada, ela não é mágica, ela não é sobrenatural e também ela não estabelece através de rituais ou formas predeterminadas, né? A sua prática é racional, equilibrada e transparente. Então, a mediunidade é uma sintonia entre encarnados e desencarnados, permitindo uma percepção de pensamentos, de vontades e de sentimentos. Existem diversas formas de estabelecer uma comunicação entre encarnados e desencarnados, né? Temos a intuição, que pode ser uma mensagem transmitida, né? Em pensamento do espírito desencarnado para o encarnado, né? O que seria uma ideia. Também temos a percepção, que seria o sentir, o perceber a energia ou a presença de um espírito. A psicofonia, que quando o médium fala a mensagem transmitida pelo espírito. Então, a psicografia, que seria o médium que escreve as mensagens enviadas pelos espíritos. A vidência, que são os flashes, a visão de uma situação que pode acontecer ou que já aconteceu, entre outros tipos, né? A mediunidade, então, ela não resolve problemas, mas ela lhe dá opções de caminhos para você seguir, mas você que irá, né, fazer ou decidir seu futuro. Então, sendo assim, você tem um livre-arbítrio para escolher, né? Ela irá lhe auxiliar para seguir um bom caminho. A mediunidade é sintonia, ela é uma troca de experiência entre os espíritos desencarnados e encarnados. A mediunidade, ela não serve contra maus olhados, para você ganhar na loteria, para justificar comportamentos. Não é um dom, ela não é uma graça, ela não é um castigo ou uma punição. É um trabalho contínuo para a construção de um momento diferente para o aprimoramento, né, espiritual. E muitos se perguntam se todos nós somos médiuns. Será que eu sou médium? Bem, todos somos médiuns, né? Algumas pessoas elas desenvolvem e outras não, né? Então costuma se chamar de médium aqueles que está em desenvolvimento ou que já se desenvolveu a mediunidade. Então, seja ela consciente, seja inconscientemente, né, realizando manifestações evidentes, ostensivas, sendo ela natural física ou intelectual. Então, na mediunidade temos dois tipos, né, que seria a mediunidade natural, que seria o estado que encontra a intuição, que seria o pensamento, e a percepção, que seria os sentimentos, né? Então, o estado da faculdade inerente que nasce com a pessoa, né? A intuição e a percepção, como eu disse antes, ela é uma faculdade. Mas por que uma faculdade? Porque a intuição e a percepção é permanente em todos nós. E isso acontece também com a inteligência, né? Que também é um atributo permanente em todos os seres humanos. Sendo assim, como podemos parar de pensar? Também não deixamos, né, de ser médio. Pensamentos e sentimentos positivos, elas limpam os chakras, elas ampliam a intuição e a percepção, né?
Os pensamentos e sentimentos negativos, por outro lado, ela obstroem os chakras, assim dificultam a intuição e a percepção. O segundo tipo de mediunidade é a mediunidade de prova, que é concedida temporariamente para muitos, né? Que envolve a faculdade psíquica, né? Com a psicofonia, a psicografia, a vidência. Elas são conquistadas, mas elas não são conquistadas, mas sim elas recebem como empréstimo, né, durante a encarnação. Para algumas pessoas é uma missão e para outras ela é proposta, né, para desenvolver na vida terrena. Para outros é concedida porque precisam para melhorar, para estar em condições de receber bons sentimentos, praticar mais o amor ao próximo, né? A caridade. Então, a mediunidade ela pode ser encarada como uma oportunidade que Deus ofereceu, seja ela uma missão ou uma necessidade, né? A mediunidade de prova, ela não deve ser considerada um privilégio, pois as pessoas que possuem estas faculdades não são melhores que as outras. Tampouco a mediunidade deve ser motivo de vaidade, né, ou orgulho, mas sim encarar como uma tarefa, um serviço de missão a ser cumprida com alegria e desinteresse, né? Podemos perceber que a mediunidade não deve ser considerada como um instrumento ela deve ser considerada, desculpe, né, como um instrumento de resgate aos seres humanos, né? Ela deve ser usada com dignidade e correção, tendo então a oportunidade de exercitar, né, ou exercer as virtudes cristãs como a humildade, o perdão, o amor, a caridade, né? Podendo haver outras dúvidas, né? Como, sendo médium, sou obrigado a desenvolver a mediunidade? Sou médium somente dentro da casa espírita? A mediunidade pode me fazer sofrer? Vamos refletir sobre a primeira pergunta que fiz para vocês, que seria: sendo médium, sou obrigado a desenvolver a mediunidade? Né? Eu vou trazer um exemplo do dia a dia, né? Então, os jovens, eles escolhem ir para a faculdade, né? Para quê? Para poder construir conhecimento, para crescer como pessoa, como profissional, né? E os médiuns também é assim, né? Ele pode escolher, ele não é obrigado a desenvolver a mediunidade, mas é importante para a sua melhora como pessoa, né? Aqueles que escolherem não praticar a mediunidade deverão se esforçar, pelo menos, em melhorar sua moral. Procurar não se perder nas imperfeições morais, né? Que seria o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Entre outros. E também dos vícios mais grosseiros, que seriam, então, o cigarro, a bebida, a droga, o sexo, né? Então, o médium que não toma esses cuidados poderá sofrer influências de espíritos, né, inferiores, né, independente de estar ou não frequentando uma casa espírita. Podemos observar que a escolha é sempre nossa, né? É nós que é concedido várias formas de melhorarmos. E é nós que escolhemos como iremos usar essas ferramentas, né? Pelo menos o nosso livre-arbítrio, né? Mas aqueles que escolheram seguir o desenvolvimento único, ele é médium somente dentro da casa espírita? Bem, esta é uma ideia também errada. Ele não é somente médiums, né? Somente dentro da casa espírita. O ser médium é 24 horas por dia, né? Como assim somos médiums 24 horas por dia? Né? Podemos estar exercendo a mediunidade o tempo todo e que a gente nem percebe, né? Então, estou falando da mediunidade da intuição e a percepção, né? A gente não pode confundir a intuição e a percepção com a psicofonia, a psicografia, né, e a cura.
Somos médiuns intuitivos e perceptivos 24 horas. E somos médiuns psicofônicos e psicografia, né, e a cura somente dentro da casa espírita, né, em dias de trabalho com o devido preparo, o amparo, né, jamais podemos transformar nossa casa em local de trabalho mediúnico, né. Nosso lar não tem a sustentação espiritual que tem um centro espírita, né, mas a intuição ou a percepção, né, pode receber em qualquer lugar. Então, seja ela em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, na rua, né? Os espíritos, eles se aproximam para nos ajudar ou serem ajudados, né? Alguns serão bons, outros serão sofredores, né? Outros serão revoltados. Podemos concluir que temos espíritos que nos ajudam, né? E espíritos sofredores que precisam ser ajudados, né? Tendo em vista o estado denso das vibrações em que os espíritos sofredores se encontram, não conseguem atender o apelo dos espíritos de luz, né? Os sofredores, eles conseguem nos ver porque também nossas vibrações, né, são densas, né? E tentam buscar ajuda se aproximando de nós. Então, é permitido aos espíritos sofredores entrar em contato como prova de vida por 2 motivos. O primeiro é para que possamos praticar a virtude do amor, né? E o segundo é para que a gente possamos aprender a viver cuidando de nossos pensamentos, né, e sentimentos. Então, o que temos que aprender é controlar as percepções. Então, ou seja, absorver quando for uma percepção positiva e obstruir quando for uma influência negativa, né? Podemos sofrer a influência dessa energia porque as percepções têm a ver com a lei da afinidade, né? Semelhante atrai semelhante, né? E semelhantes têm mais facilidade de perceber semelhantes, né? Não podemos deixar de ajudar aqueles espíritos que se aproximam de nós. Então eu falo de ajudar também os irmãos encarnados. Como disse anteriormente, podemos receber a influência de espíritos em casa, na rua, no trabalho, no ônibus, no carro, né? A gente tem que analisar a sensação que o espírito está nos transmitindo, né? Para saber que tipo de ajuda ele precisa, né? Se for um irmão angustiado, que a gente busque vibrar amor e pensar nos ensinamentos do Evangelho, né? Que tratam do bem-aventuranças, né? E consolações. E aquele irmão que for revoltado, a gente busque vibrar amor e pensar nos ensinamentos do Evangelho que trata do perdão, do amor ao inimigo, né? De sermos mansos e pacíficos, né? Não podemos ficar pensando que vamos perder muito tempo ao ajudar. Por quê? Para que muitos que procuram ajuda, a gente não gasta nem 5 minutos para acabarmos com o sofrimento, né, daquela pessoa, que às vezes perdura por dezenas ou até centenas de anos. Quando ajudamos uma pessoa ou um espírito, podemos melhorar o estado vibratório, né? E eles conseguem sentir e ver os espíritos que queriam então ajudá-los e os acompanham né, para outro invés de ajudar, né, às vezes quando a gente aceita a influência e associamos as nossas angústias e revoltas, né, piorando então as condições desse irmão. Então, podemos ir para a nossa... a gente pode ir para a última pergunta, que seria seria a sofrência, né? Que a gente sofreria. A mediunidade, ela não faz a gente sofrer, né? Ela não é um desajuste nosso, né, pessoal. Então, sofremos por ignorância, por falta de cuidado com a vida no plano terreno.
Por isso a necessidade da educação mediúnica, quando é orientada para os nossos caminhos de bom senso, podemos turvar a vida a ser um instrumento de perturbação ou não, né? Então, a eclosão da faculdade mediúnica é o seu aprimoramento, a necessidade da educação, do esforço, da perseverança, da disciplina, da aquisição de valores. E é muito importante que os médiums não procurem a mediunidade por simples curiosidade, diversão ou interesse ou por medo, né? Uma das ações para executar o plano divino é a mediunidade. Então, sendo assim, os médiuns não devem utilizá-la para as suas fantasias, nem forma de torno de si, né, uma atmosfera de misticismo, mágica, de personalismo, né, e que a gente somos todos sustentáveis, espirituais, né, e que de acordo com o nosso estado de equilíbrio, essas podem ser boas ou não. Então, o médium funciona como antenas e quando não cuidamos da nossa conduta moral, sintonizamos com perturbações espirituais, se não tivermos cuidados necessários com a nossa edificação moral, podemos cair em armadilhas, né, de espíritos pouco adiantados. A atmosfera do planeta está cheia desse tipo de espírito. Por isso é importante nós nos melhorarmos, né? Não há como se livrar da mediunidade. Então, o que se faz necessário é aprender a usá-la direito. Aqueles que se dedicam à tarefa mediúnica devem trabalhar para vencer suas imperfeições, além, né, de como sobriedade, né? Então, a gente tem que ter a cuidar, né, estudar a doutrina espírita com seriedade, né, cuidado. Então, esse é a minha reflexão de hoje. Então, espero ter ajudado um pouquinho vocês a entender sobre a mediunidade, né? E um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!